Estamos mais uma vez aqui hoje para o nosso encontro semanal da MCM. E hoje nós vamos estar meditando sobre o tema Brasil, olhe com os olhos da fé. Nesse mês agora de setembro nós temos a proclamação da República, nós temos agora o mês de missões, então que o Brasil possa estar olhando com os olhos da fé, tendo a esperança renovada no nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos agora reunidos na Tua presença. Ó Pai, viemos agora te colocar em Tuas mãos, ó Pai, a nossa nação. Que as Tuas misericórdias, ó Pai, se renovem sobre esta nação, sobre este povo, sobre as nossas vidas. E que, Pai, possamos estar nos colocando aos Teus pés e olhando para Ti, Senhor, com os olhos da fé. Porque sabemos, Senhor, que Tu estás no controle de tudo. Que Tu possas nesse momento estar visitando os hospitais, ó Pai, as pessoas que estão internadas, possa estar visitando, ó Pai, aqueles que estão em casa, Pai, se tratando. Ó Pai, tem misericórdia desse povo, sara, cura, restaura esta nação, Pai. Nós nos colocamos aos Teus pés, porque confiamos e acreditamos, ó Pai, que Tu estás no controle de tudo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. É a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E agora, no momento que nós estivermos passando o hino nacional, que você esteja onde você estiver agora, levantando um clamor ao nosso Deus, pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia de nós e que sare, cure, restaure esta nação para a glória dEle. Coloque agora a nossa nação no altar do nosso Senhor, tá? Sigam agora com a programação. Deus abençoe vocês. Conhecer
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse isso, que toda a nossa cidade, que toda a nossa nação conheça, aceite a Jesus Cristo. Não basta só conhecer. Se você for perguntar, vão dizer, eu conheço, mas precisa aceitar essa soberania, o senhorio de Cristo. E o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, nós vamos orar para a salvação da nossa nação. Deus bendito, Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos de joelho diante do Senhor para clamar a salvação para a nossa pátria. Nós queremos clamar, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, ali na capital, Brasília. Ó Deus, não importa quem está ali governando, nós queremos, ó Deus, que seja o governo conforme o teu querer, porque tua palavra diz que todo governo, toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Por isso nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, a bênção da salvação e da libertação para aquele que está governando. Clamamos, ó Deus, por esses 4 cantos do nosso país. Clamamos por cada região, Senhor, do nosso país. Que cada índio, que cada pessoa na capital, aquele que mora no lugar mais simples ou aquele que mora numa mansão, venha, Senhor, reconhecer e aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. Clamamos que a Senhora acabe com essa pandemia, que essa pandemia tenha um fim, que o nosso oxigênio venha a ser renovado, restaurado pelo poder do teu sangue, Senhor. Nós clamamos e suplicamos a tua bênção nas famílias, restauração das famílias, Pai, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que por esta causa nós nos colocamos de joelho, clamando pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por todas as famílias que perderam seus entes queridos, tanto aqueles que estão em Jesus e aqueles que não estavam. E para isso vamos ler o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. E também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu venho a Ti agradecer, Senhor Jesus, pelo consolo, pelo conforto, pela vida eterna, pela salvação que Tu tens dado a todas as famílias que perderam, Senhor Jesus, os seus queridos. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és o único Deus que nos consola e nos conforta, é a nossa esperança. E nesse dia, Senhor, em que nós proclamamos a nossa independência do país, eu coloco no Teu altar todas essas famílias enlutadas, todas, Senhor, todas, que Tu possas ser com cada uma delas, continuando dando a alegria deles, da salvação, o conforto e o consolo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. As famílias brasileiras. Querido Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por essa tarde. Queremos te pedir, ó Deus, nessa tarde, pelas famílias brasileiras. Queremos pedir, ó Deus, pelos pais, pelos filhos, pela família, Senhor, que o Senhor criaste, Senhor, o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Senhor, com o teu poder, derramar sobre as famílias brasileiras, Deus, a tua bênção, Senhor.
a bênção da provisão, da prosperidade, a bênção da saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, porque nós cremos num Brasil com famílias restauradas. Nós cremos em famílias, ó Deus, que vão impactar esta nação com o teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida dos pais, cuida das mães, dos filhos, ó Deus. Cuida da família brasileira. Nós rendemos graças ao Senhor porque nós temos a nossa família. E aqueles que porventura não têm uma família, possa buscar em Ti e possa buscar, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, para que eles possam encontrar uma família numa igreja evangélica e buscar a Tua presença. Eu te peço e declaro famílias brasileiras abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque na manhã desse dia, nós estamos aqui, Senhor Deus, na tarde desse dia, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és a força do meu coração, Tu és a rocha, Pai, em quem eu me refugio. Ó Deus, eu Te dou glória na tarde desse dia, porque Tu és a fonte de água viva, porque Tu és o ajudador de cada um de nós. Tu és o nosso Altíssimo, ó Deus da minha salvação. Ó Pai, queremos Te agradecer, porque é privilégio poder falar contigo, é privilégio poder estar Te agradecendo e orando a Ti por tantas bênçãos que Tu tem nos concedido, pela bênção da saúde, da salvação, da Tua presença diuturnamente cuidando de cada um de nós. Senhor, eu quero Te pedir por cada mulher, cada homem, que possa estar nos ouvindo nessa tarde. Que seja, Seu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos chegando, Seu Deus, a um ponto que as coisas estão melhorando a nível da toda essa infecção que tem atingido o Teu povo. Seu Deus, tem misericórdia de nós. Cura, Seu Deus, a nossa terra. Cura, Deus, a terra que é Tua, em nome de Jesus. Derrame sobre nossas vidas a unção do Teu Espírito Santo. Guarda, Pai amado, nossos filhos, nossa parentela. Ah, Pai amado, neste momento eu quero Te pedir, especialmente pela vida dos Teus servos, que são linha de frente no combate à pandemia. Não só a pandemia, doença, mas a pandemia espiritual que tem assolado a nossa humanidade. Seu Deus, nós precisamos que Tu levantes homens e mulheres segundo o Teu coração para intercederem para essa nação. Ó, Pai amado, como diz lá em 2 Crônicas, se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar e buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, então Tu virias dos céus e perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Senhor Deus amado, nós sabemos que os médicos, enfermeiros, todo o pessoal, todo o staff da saúde estão disponíveis 24 horas para acudir à parte física de toda a humanidade que padece. Mas Pai amado, a parte espiritual, que é a mais a que importa a Ti, está sobre os cuidados e o zelo dos homens escolhidos por Ti, homens vocacionados para levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, aos mais longínquos rincões. Tua mão está sobre mim, me conduz.
Olá, boa tarde. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com vocês, né? A convite da irmã Lindaci. Hoje, para conversar um pouquinho, né? Mais uma vez, acerca da palavra de Deus. E é sempre um privilégio poder estar com vocês, uma honra poder atender esse convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito do tema escolhido, que é Brasil. Olhe com os olhos da fé. Eu gostaria de convidá-los a ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e dos versos 16 a 18, que diz: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Conforme o tema, Brasil, olhe com os olhos da fé. Vivemos dias bem difíceis, dias trabalhosos, dias de muitos temores, dias de muitas dificuldades. Vivemos uma crise na economia, vivemos uma crise na saúde, né, com essa pandemia. Enfim, vivemos dias difíceis, desemprego, doenças, crise nas famílias, mas ainda assim, devemos, como o tema, né, desse encontro nos sugere, devemos olhar com os olhos da fé. E como o texto que acabamos de ler nos ensina que devemos olhar para atentarmos, ou seja, termos o nosso foco nas coisas atemporais, nas coisas eternas. Quando pensamos em fé, a definição clássica, né, ou a definição bíblica que temos de fé está em Hebreus, no capítulo 11, onde lemos que a fé é a convicção das coisas que não vemos e a certeza das coisas que nós esperamos, né? Ou seja, a fé é aquilo que nos faz olhar para as condições humanas, nos faz olhar para as circunstâncias sem perdermos a certeza no Deus que cremos, sem perdermos a convicção daquele que cuida de nós. O apóstolo Paulo, conforme o texto que acabamos de ler, em sua carta aos Coríntios, ele vai nos afirmar que, ainda que estejamos desanimados, ainda que o nosso corpo exterior sofra um desgaste, ainda assim, o nosso ser interior, ele vai se renovando dia a dia. Paulo ainda continua explicando, e aí no verso 18, que isso se dá pelo fato de não nos atentarmos para as coisas que nós vemos, para as coisas que são temporais, para as coisas que são terrenas, né? E sim nos atentarmos para as coisas atemporais, nos atentarmos para as coisas eternas, naquilo que é espiritual. Fomos chamados para uma caminhada de fé. No capítulo seguinte, no capítulo 5, Paulo vai afirmar no versículo 7 que andamos por fé e não pelo que vemos.
Mas ainda que muitos digam que essa fé na qual andamos é uma fé cega ou é uma fé que nos faz andar no escuro, eu sou levada a pensar, por aquilo que lemos e entendemos na Bíblia, que andamos sim pela fé, temos os nossos olhos, ou seja, o nosso foco voltado para aquilo que é atemporal, mas não no escuro. E sim, temos o nosso foco naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual, mas ainda que não vejamos, temos a certeza da sua eternidade, temos a certeza no Deus que cuida de nós e que nos faz andar pela fé e que nos faz crer ainda que não vejamos. Um exemplo disso, né, é que a fé, ela nos dá a capacidade de enxergar aquilo que é a realidade espiritual. Em Hebreus, ainda no capítulo 11, na galeria da fé, vai dizer que Moisés ficou firme como quem vê o invisível, né? Ou seja, ele não ficou firme andando por uma fé à cega, uma fé às cegas, não. Ele ficou firme como quem vê o invisível. Precisamos ter fé e firmeza para enxergar aquilo que é a realidade espiritual. A fé não é baseada naquilo que eu vejo, naquilo que nós vemos, e sim na certeza daquilo que eu espero. Quando Moisés, né, agora tendo como exemplo o povo judeu, né, o povo lá que saiu lá do Egito e andando lá pelo deserto, uma história que a gente conhece também. Quando Moisés manda que os espias fossem para espiar a terra prometida, eles voltaram enxergando o que era terreno, o que era temporal, né? E apenas Josué e Caleb, 2 dos espias, olharam para a terra com os olhos da fé e enxergaram o cumprimento da promessa. Eles enxergaram a materialização da promessa. Eles ainda advertiram o povo dizendo: o Senhor está convosco. Não tenham medo deles, né? Porque os espias voltaram de lá enxergando a situação como já derrotados, né? Nós éramos como gafanhotos frente àquele povo, né? Ainda que eles tivessem a convicção de que a terra era uma terra boa e que manava leite e mel, ainda assim as circunstâncias da situação o levaram a enxergar-se apenas com os olhos físicos e não com os olhos da fé, e não focados naquilo que é atemporal, que era a promessa de Deus para aquele povo. De igual modo, temos inúmeros outros exemplos, né? Mas eu quero citar mais um que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, onde o exército sírio cercou a cidade em que Eliseu estava, né? E o seu servo se levantou bem cedo e se deparou com aquelas tropas, com aqueles carros, com aqueles cavalos, com os carros de guerra, e ele então se vê numa situação assim, sem saída, sem saber o que fazer, porque, eu e Eliseu e eu, e frente a esse exército, o que há de ser diante de nós? E ele vira-se para Eliseu e pergunta: o que faremos? Naquele momento, Eliseu, que tinha os olhos da fé, que tinha os olhos focados naquilo que é atemporal,
naquele momento, ele percebe a situação de temor que tomou conta daquele jovem, daquele rapaz. Então Eliseu pede a Deus que Deus abra os olhos do moço. E ele então passa a ver o que é atemporal, o que é eterno, o que é espiritual. E ele viu então a providência de Deus se materializar. Ele viu a providência de Deus pelos olhos da fé. Ele viu a providência, ele viu o cuidado, ele viu o agir de Deus. Porque quando Deus abriu os seus olhos, ele viu como cavalos e carros ao redor de Eliseu. Então ele percebeu que quando Deus abriu os seus olhos, ele pôde ver aquilo que era o cuidado de Deus, aquilo que era atemporal, eterno, espiritual, que somente com os olhos da fé nós conseguimos ver. Como conclusão, eu gostaria de voltar em 2 Coríntios, no capítulo 4, e nos versos 16 a 18. O homem exterior, ele pode estar esmorecido diante das circunstâncias, diante das adversidades da vida, e aí falando muito particularmente aqui do nosso país, as coisas estão complicadas, enfim, politicamente, economicamente, socialmente, e aí nos atinge a todos, né? E aqui, não quero aqui pender nem para um lado e nem para o outro. O fato é, a situação atinge a todos nós, atinge a cada família. Então, voltamos a esse ponto. O homem exterior pode estar esmorecido. O homem exterior pode estar desanimado. Mas o homem interior se renova dia a dia, olhando pelos olhos da fé. Olhando pelos olhos da fé, somos aperfeiçoados e fortalecidos por Deus para permanecermos firmes, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as circunstâncias nos mostram o contrário. Em Romanos, capítulo 8, já concluindo, versos 24 e 25 nos mostram que a nossa salvação é pela fé em Cristo, que nos dá a esperança daquilo que não vemos, que dá a esperança naquilo que não vemos, mas que temos a convicção de que são eternas. A salvação em Cristo, ela é eterna porque Cristo é eterno. Nossa fé não deve estar pautada em positivismo. Palavras positivas são muito boas, mas não resolvem. Não resolvem questões nossas, da nossa vida, do nosso cotidiano, não alimentam a nossa vida espiritual. Mas a nossa convicção e certeza é que mesmo que nós não vejamos, Deus está operando. Mesmo que nós não vejamos com os olhos físicos, com os olhos carnais, com os olhos temporais, né? Nós temos que ter a visão daquilo que é atemporal, daquilo que é eterno, para que assim como Moisés, fiquemos firmes como quem vê aquilo que é invisível. Amém. Boa noite, irmãs e irmãs. É um prazer poder estar de volta aqui, para poder estar adorando a Deus junto com as irmãs, junto com os irmãos. Não tem como a gente estar pensando em outra coisa que não seja o 7 de setembro, né? Vamos orar para que a gente sinta toda a graça, todo o amor, todo o perdão que Deus já derramou sobre essa nação. A gente precisa que os governantes estejam sensíveis ao que Deus ele já tem feito por nós. E cabe a nós orarmos e pedirmos para que a paz se estabeleça. Vamos cantar.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Volta teus olhos para Deus. Que a graça de Deus repouse sobre cada um de nós e que a gente sinta toda a paz, toda a graça que está derramada sobre esse país. Em nome de Jesus, amém. Retornamos agora para o encerramento da nossa programação de hoje. Que ela tenha tocado no coração de vocês como tocou ao meu coração. E que o Brasil possa estar olhando com os olhos da fé, possa estar olhando para cima, para o nosso Senhor, de onde vem toda a sorte de bênçãos. E que nós a cada dia, nós como servos e servas de Deus, possamos estar nos colocando aos pés do nosso Senhor para sermos usados, para trazermos esperança, levarmos a mensagem de esperança que vem do nosso Senhor a este povo, e que Deus possa sarar, curar e restaurar esta nação, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que vocês possam ter uma semana abençoada, guardada, protegida e direcionada pelo nosso Senhor. E que o nosso Senhor sare, cure e restaure esta nação. Fiquem com Deus. Tchau!